Mano Menezes revela bastidores de Augusto Melo no Corinthians e desabafa sobre reformulação. Matéria aqui do meu timão sobre um trecho, da entrevista do Mano Menezes agora para a ESPN e conta o seguinte: Mano Menezes vivenciou de perto o início da reformulação do Corinthians. Em teoria, deveria liderar essas mudanças no elenco, já que tinha contrato até o fim de 2025, que já é um absurdo, né? A gente sabe por que ele tinha contrato até 2025, quem fez esse contrato com ele e o porquê. No entanto, mesmo com a chancela de Augusto Melo, acabou sendo demitido no início de fevereiro. 2 meses após deixar o cargo, o treinador concedeu entrevista à ESPN, que vai ao ar nesta sexta-feira, às 10 horas da noite. Nela relembrou como foi o primeiro contato com a atual gestão, pouco após terem sido eleitos em novembro de 2023. Abre aspas. A gente não conhecia as pessoas que iam assumir o Corinthians. A gente não sabia exatamente onde estaria envolvido, mas eu fui convidado para uma reunião logo depois que a direção ganhou a eleição. Se nesse dia eles me dissessem, mano, a gente gostaria de outro treinador, certamente nós olharíamos um para a cara do outro. Não tem problema nenhum, dou o direito de escolherem outra pessoa. Fazemos um acordo aqui, vou para minha casa e vocês tocam a vida de vocês. Mas não foi isso que eles me disseram. Eles me disseram que eu era o técnico pela experiência que tinha. Então, foi meio que bancado ali, foi bancado, na verdade, pelo Augusto Melo, pelo conhecimento de Corinthians, que seria importante para eles, que estavam chegando agora, para trocar uma ideia de reformulação, algo que eu já tinha feito, isso 2 vezes no Corinthians. Então, eu era o cara que eles acreditavam que ia tocar o projeto. Eu acho que não só ele, né? Muita gente ali acreditava, mas o Mano acabou decepcionando muita gente, vamos ser sinceros aí. Assim, na virada de 2023 para 2024, mais de 10 jogadores deixaram o Corinthians, incluindo líderes do elenco como Renato Augusto, tinha que sair, na minha opinião, Gil e Fábio Santos também. Depois chegaram outros 10 jogadores, vale lembrar que enquanto o Mano Menezes comandava a equipe, Coronado, Pedro Henrique, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Kaká ainda não haviam sido contratados. E o Garro também não tinha estreado, vamos ser justos também. Ele continuou falando o seguinte: foi talvez um dos momentos mais difíceis que passei no futebol. A troca interna foi muito significativa. A reformulação do grupo também foi significativa. Nós tivemos a saída de jogadores e aqui não quero me eximir delas e transferir para a direção. Você pede jogadores com laços, histórias, referências. Então, o primeiro mês foi muito difícil. Ao mesmo tempo que não contava com a maioria dos reforços, Mano Menezes apontou que durante certo período não contou com nenhum dos campeões da Copinha. Nós estreamos o Torres sem ter feito um treinamento com ele no time principal, porque a defesa principal estava sendo jogada com o Veríssimo. A gente não tinha nenhum jogador da base, que foi campeão do Sub-20, porque o torneio estava em andamento. Não tinha 3 jogadores da seleção que estavam no pré-olímpico, então não tinha um banco completo para o primeiro jogo. Se olhar lá, tem 3 goleiros no banco para a gente completar o número mínimo de 23, para não passar tanta vergonha. Tínhamos 3 jogadores do Sub-17, que realmente ninguém conhecia, nem nós. Eles vieram porque não tínhamos jogador para treinar. Então o primeiro mês trouxe essa dificuldade, apontou por fim. Eu acho que essa mídia independente aqui sobre o Corinthians, eu fui um dos que mais defendeu a contratação do Mano Menezes, mas também um dos que mais se decepcionou com o Mano Menezes, porque o Mano Menezes, diferente das outras passagens dele pelo Corinthians, ele bagunçou o time do Corinthians ao invés de organizar. Uma coisa que sempre foi a marca dele, né? Times organizados, defesas fortes, times rápidos. E a galera comentando aqui no Twitter sobre essas falas do Mano Menezes, ó, o cara comentou aqui, ó. O cara quase afunda o Corinthians e vem com essa conversa. Foi difícil sair a corja da qual você era cúmplice para uma diretoria séria, então você decidiu sabotar o Corinthians, que nunca mais pisa no Parque São Jorge. Aí o Antônio Oliveira, um técnico muito menos experiente que ele, chegou e arrumou o time. Que coisa, não? Mano Menezes acomodado, tá em fim de carreira esse aí. O Antônio Oliveira teve alguns reforços, mas antes mesmo dele contar ali com todo mundo que tá hoje no time, já deu outra cara, né, pessoal? Isso aí foi um choque muito... E assim, não foi nem questão de, queriam derrubar o Mano Menezes. O time era uma bagunça, o time todo era bagunçado e não sabia o que fazer com a bola, cara. Vocês acham que os jogadores no começo do campeonato iam ficar fazendo esse tipo de coisa? E quase o time foi rebaixado no Paulistão por culpa dele. Eu acho que com o Luxemburgo, o Corinthians teria até caído no Brasileiro. Teria essa possibilidade um pouco maior do que com o Mano Menezes. Porque o Mano deu aquele choque no começo. Agora, depois desandou tudo, cara. A defesa do Corinthians era uma peneira. Qualquer time fazia gol no Corinthians. Quando eles perdeu com 1 a mais jogando contra o São Bernardo. Jogos assim ridículos em casa. 3-1 pro Novo Horizontino. Esse daqui já é meio sem paciência. Eu quero mais é que o Mano Menezes se exploda.
Então por que assinou um contrato longo com o presidente que sairia 2 meses? Se mostrou incompetente para a função, ainda bem que foi demitido a tempo de não causar mais estrago. Difícil era assistir as partidas, muito difícil, do time armado por Mano Menezes. Meu Deus do céu, cara. Qual a intenção de publicar algo assim às vésperas da estreia de um dos campeonatos mais difíceis que nós temos? Não entendi. É realmente uma notícia que realmente, nesse caso aqui, o site não tem culpa não, pessoal. O cara falou agora, a entrevista saiu hoje. Entendeu? Então tá certo. Assim, perder 5 jogos seguidos e quase cair no Paulistão é completamente compreensível, até porque o São Bernardo, Ituano, Novo Horizontino, São Paulo e Santos têm folhas salariais maiores que a do Corinthians. Às vezes falta hombridade em assumir que não deu certo. Ele foi o escolhido e enfiou o começo da temporada como que com menos jogos, time novo, o Antônio Oliveira entregou, mas sendo recém-chegado, tem hora que não dá para entender esses lamentos. Porque o Mano Menezes deve ter ficado muito magoado, se queimou muito ele também. Quando um cara é demitido do Corinthians, de um time grande assim como o Corinthians, um treinador, um jogador sai assim, mal falado, cara, isso repercute muito, muito mal. Pro bem ou pro mal, né? O cara estando muito bem ou muito mal. E aí isso pode definir muito o futuro dele. Se o Mano Menezes hoje ninguém tá procurando ele, talvez, muito provável que o motivo seja o Corinthians. E a repercussão que foi, todo mundo falando que o time era desorganizado, aquela coisa. E aí, né, queima o cara. De fato, o Mano não tinha o elenco que o Antônio Oliveira tem hoje, até preencher o banco de reservas no início estava difícil, mas dava para ganhar do Ituano e do São Bernardo com um jogador a menos desde o início do jogo. Eu sempre destacava isso na época, desses jogos. Cara, não tem um timaço, mas pelo amor de Deus, olha para quem a gente tá perdendo, olha para quem a gente tá tomando baile, né? Não era perdendo, tomando baile. Fora do brasileiro, aquela goleada pro Bahia, né? E entendo o lado dele. Lidar com a troca de elenco não é fácil, tem que ter muito respaldo da diretoria. Ultrapassado e fraquíssimo, sobrevive do breve auge que teve no fim dos anos 2000. Eu discordo, porque ele também foi muito bem no Cruzeiro, né, cara? Então vamos ser justos com o cara também, né? Não é porque ele foi bem só no Corinthians no final, ali em 2019, 2008, 2010. Foi pra seleção, foi sacaneado na seleção, isso é fato também. Ele não era para ter sido demitido da seleção e colocaram o Filipão por uma questão política, tá, pessoal? Então ele tava bem na seleção brasileira, para quem lembrar aí um pouquinho. Mas enfim, agora não, agora realmente é um treinador realmente em decadência total. Eu torci muito que o Mano Menezes desse certo de novo, mas espero que ele fique bem e siga seu rumo para bem longe de nós e não volte mais. E vai Corinthians, e é isso aqui que eu acho também. Deixa seu like, se inscreve no canal se você curtiu o vídeo, deixa sua opinião aqui. O que você achou do trabalho do Mano Menezes, se você achou sacanagem ou não, faz parte. Deixe seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo.